Você já sentiu o chão sumir sob seus pés? Já teve seu mundo virado de cabeça para baixo no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida? Imagine a cena. O vestido branco impecável, a marcha nupcial tocando, o coração transbordando de alegria. E então, o vazio. O altar, antes palco de um sonho, se transforma no cenário de um pesadelo. E se, além do abandono, a verdade por trás de tudo fosse ainda mais cruel, envolvendo a pessoa que você menos esperava? Prepare-se para uma história de amor, traição e reviravoltas que provam que a vida, por mais dolorosa que seja, sempre guarda surpresas. Você está pronto para descobrir o que aconteceu quando o sim virou um nunca mais? O dia 15 de agosto de 2025 amanheceu com um sol radiante. A igreja estava decorada com lírios brancos e rosas champanhe. Helena, em seu deslumbrante vestido de noiva, sentia o coração bater em um ritmo frenético. Sua madrinha, Sofia, estava ao seu lado. Os convidados já estavam acomodados, a orquestra tocava a melodia de entrada e Helena, de braços dados com seu pai, começou a caminhar pelo corredor, seus olhos fixos em Daniel, parado no altar. Ele parecia um pouco pálido, mas o sorriso que ele lhe dirigia acalmava qualquer apreensão. Quando Helena chegou ao altar, Daniel a olhou nos olhos, mas seu sorriso vacilou. Um silêncio estranho preencheu a igreja. Foi então que Daniel, com a voz embargada, proferiu as palavras: "Eu não posso fazer isso. Eu sinto muito, Helena." E para o choque de todos, ele se virou e saiu correndo da igreja, deixando Helena parada no altar. O mundo de Helena desabou. A humilhação era insuportável, mas o pior ainda estava por vir. Um burburinho começou a se espalhar. A Sofia está grávida dele. Helena virou-se lentamente para sua madrinha, que estava pálida, com as mãos na barriga e uma expressão de culpa. Naquele instante, o sonho se transformou em um pesadelo ainda mais cruel, e a traição ganhou um rosto familiar. O choque inicial deu lugar a uma dor lancinante e humilhação pública. A revelação sobre Sofia e a gravidez de Daniel foi a facada final. Como sua melhor amiga e o homem que ela amava puderam traí-la tão cruelmente? Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas e perguntas. Helena se isolou, incapaz de encarar o mundo. Sua família ofereceu apoio, mas as palavras pareciam vazias. Amigos se dividiram. A ausência de Sofia era um buraco aberto. Em meio ao caos, Helena buscou sinais nas memórias. Pequenos detalhes de cumplicidade entre Daniel e Sofia, antes ignorados, agora revelavam a traição. A dor era maior ao perceber que havia sido enganada por tanto tempo. A necessidade de respostas se tornou obsessão. Helena decidiu entender o porquê. Investigou e descobriu que Daniel e Sofia tinham um caso há meses. A gravidez de Sofia era resultado de um relacionamento contínuo. A imagem deles se desfazia, revelando suas verdadeiras faces. O processo de superação foi lento, mas Helena encontrou forças, reconectou-se com amizades, dedicou-se ao trabalho e novos hobbies. A terapia a ajudou a transformar raiva e dor em resiliência. Ela aprendeu a perdoar, por si mesma, para se libertar do rancor. A cada dia, Helena se tornava mais forte, independente, consciente de seu valor. O abandono no altar, que parecia o fim, tornou-se o catalisador para um novo começo, uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Ela não era mais a noiva abandonada, mas uma mulher renascida, pronta para reescrever sua história, sem a necessidade de um príncipe encantado ou de uma madrinha falsa. A vida, ela percebeu, era muito mais do que um conto de fadas, e ela estava pronta para ser a heroína de sua própria aventura. 2 anos se passaram desde o fatídico dia. Helena havia reconstruído sua vida, abrindo sua própria floricultura, um refúgio de paz e beleza que refletia sua própria transformação. Ela estava feliz, completa, e a sombra do passado parecia finalmente ter se dissipado. Até que um dia, um cliente inesperado entrou em sua loja. A mãe de Daniel, Dona Lúcia,
com os olhos marejados e uma expressão de profunda tristeza. Dona Lúcia, hesitante, revelou que Daniel havia se casado com Sofia, mas a vida deles estava longe de ser um conto de fadas. O bebê, um menino chamado Lucas, nasceu com uma condição rara que exigia cuidados constantes e caros. Daniel havia perdido o emprego, e Sofia, consumida pela culpa e pela depressão pós-parto, mal saía de casa. A vida que eles construíram sobre a traição de Helena estava desmoronando. Dona Lúcia, em um ato de desespero, pediu ajuda a Helena, não por Daniel, mas pelo neto, que era inocente de tudo. Helena, inicialmente, sentiu uma pontada de satisfação mórbida, mas a imagem de um bebê doente a tocou profundamente. Ela se viu diante de um dilema moral. Poderia ela, depois de tudo, estender a mão para aqueles que a haviam ferido tão profundamente? A resposta veio de forma inesperada. Ao visitar o hospital para conhecer Lucas, ela cruzou com um médico que parecia familiar. Era Marcos, um antigo amigo de faculdade de Daniel, que sempre a tratou com carinho e respeito. Marcos, ao vê-la, revelou um segredo que mudaria tudo. Daniel não era o pai biológico de Lucas. O choque foi imenso. Marcos explicou que Sofia, antes de conhecer Daniel, teve um breve relacionamento com outro homem que desapareceu após a gravidez. Ela havia manipulado Daniel, fazendo-o acreditar que o filho era dele, para garantir um futuro. Daniel, cego de paixão e culpa, aceitou a paternidade sem questionar. A reviravolta era brutal. Daniel também havia sido uma vítima, manipulado por Sofia. A raiva de Helena se transformou em uma complexa mistura de pena e indignação. A madrinha, que parecia a vilã, era na verdade uma mulher desesperada, presa em suas próprias mentiras. Helena, agora com a verdade completa, decidiu confrontar Sofia. O encontro foi tenso, carregado de emoção. Sofia, em prantos, confessou tudo, revelando a teia de mentiras que havia construído. Ela estava arrependida, mas a culpa e o medo a impediram de contar a verdade. Helena, surpreendentemente, não sentiu raiva, mas uma profunda tristeza pela vida desperdiçada em mentiras. Ela percebeu que a verdadeira liberdade estava em perdoar, não apenas os outros, mas a si mesma, por ter se permitido ser enganada. O clímax não foi uma explosão de raiva, mas um momento de profunda compreensão e libertação, onde as máscaras caíram e a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente prevaleceu. Com a verdade revelada, Helena tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela não buscou vingança, nem se deleitou com a desgraça alheia. Em vez disso, ofereceu ajuda a Sofia, não por amizade, mas por compaixão e pelo bem de Lucas. Ela usou seus contatos para encontrar os melhores médicos para o bebê e, com a ajuda de Marcos, que se tornou um grande amigo e confidente, conseguiu que Lucas recebesse o tratamento adequado. A floricultura de Helena prosperou e ela se tornou uma figura respeitada na comunidade, conhecida por sua força e resiliência. Daniel, ao descobrir a verdade sobre Lucas, ficou devastado. Ele se separou de Sofia e, com o tempo, buscou o perdão de Helena. Ela o perdoou, não para reatar, mas para se libertar do passado. Daniel, agora mais maduro e consciente de seus erros, dedicou-se a ser um pai presente para Lucas, mesmo não sendo o pai biológico. Sofia, por sua vez, buscou tratamento e, aos poucos, reconstruiu sua vida, aprendendo a lidar com as consequências de suas escolhas. Helena, livre das amarras do passado, encontrou um novo amor em Marcos. Um amor construído na amizade, no respeito e na admiração mútua. Eles se casaram em uma cerimônia simples e íntima, sem grandes alardes, mas cheia de significado. A vida, para Helena, provou ser um jardim onde, mesmo após a tempestade, as flores mais belas podem desabrochar. O abandono no altar, que um dia foi o fim de um sonho, tornou-se o início de uma jornada de autodescoberta, perdão e um amor verdadeiro, que floresceu das cinzas de uma traição. Se você se emocionou com a história de Helena,
Se identificou com sua jornada de superação ou se inspirou em sua capacidade de perdoar? Compartilhe esta história. Deixe seu comentário e nos diga: qual foi a reviravolta que mais te surpreendeu?